Mas ontem a gente estava conversando e eu lembro que eu estava respondendo uma pergunta e sabe que eu fiquei preocupado? Eu fiquei preocupado porque o povo não sabe fazer carinho. Então eu recebi alguns directs, não vou falar, eu recebi um monte, até porque eu não tenho tempo de ficar olhando todos os directs, né? Mas eu recebi uma série de directs e eles estavam perguntando a mesma coisa, né? Falei, pô, esse negócio de carinho pra minha mulher, pro meu marido. Então eu vou falar o seguinte, hoje é sexta-feira, como que você faz carinho na sua mulher e por quê? Tem um lado científico para isso. Serve para mulher fazer no homem também, né? Como a maioria que eu recebi, a gente só tem que fazer um trato. Se você é mulher, sai da live. Se você for ficar na live, não vai falar pro seu marido, porque o pau não muse, porque aí vai ficar com raiva de mim, você vai ter que deixar de me seguir e você nunca vai escutar mais nenhum conteúdo que você gosta, seja de emagrecimento, seja de ganho de massa muscular. Então vamos combinar assim, não vai ficar enchendo a cabeça do seu marido de história, porque o Paulo Musi, porque o Paulo Musi. Coração, vamos combinar uma coisa, eu sou homem e eu tenho a mesma capacidade que o seu marido de irritar você, tá? Às vezes até mais, porque tem coisa que eu faço de propósito, né? Vem, gatinho, tá bom, né? Então, ó, combinado? Fechou? Deixa eu te explicar uma coisa. Pessoal, carinho, né? Como que você faz carinho numa pessoa? Eu vou falar como que eu desenvolvi uma técnica, um método de fazer carinho na minha mulher. Porque ela é meio que nem um gato, assim. Você chegar, o gato... Né? Então, primeira coisa, você tem que cuidar do ambiente. Cuidar do ambiente é você cuidar do seu entorno. Tá? Tome banho. Tá? Essa é a primeira coisa. Ah, você chegou na musculação. Eu, por exemplo, eu não fedo, mas eu fico suado. E o suado, ele tem um rançoso, quer queira, quer não. Então, a primeira coisa, tome banho. Segunda coisa, escove os dentes. Escovar o dente é importante, porque não tem amor, paixão que resiste um bafo. Então, escove os dentes. Terceira coisa, mantenha o local arrumado. Né? Se você vai no quarto, né, mantenha o lugar arrumado, porque se tem uma coisa que a mulher não gosta é desarrumação, ela perde o foco. A mulher, ela aceita a desarrumação, mas ela não se conforma com ela. Então, mesmo que você esteja tranquilo, porque o quarto, ele tá, sei lá, vocês acabaram de acordar, não sei o quê. Meu amigo, ela entrou para fazer xixi, arruma a cama. É assim, ó, pau. Se você não sabe arrumar a cama, você merece uma surra, mas arruma a cama, tá? Quando você tiver com a cama arrumada, você tem que ir numa loja, a que você preferir, e você tem que caçar perfume de ambiente. Eu vou facilitar para você um dos gostosos de uma loja chamada Trousseau. Você pega, arruma a cama, e aí você vai na cabeceira da cama e joga esse perfume de ambiente. Ela já vai sair do banheiro feliz. Se você fizer isso direito, tiver de banho tomado, tiver de dente escovado, aí a gente parte para os 3 P's. Os 3 P's. Presença, proximidade, precisão. Lembra da história do gato. Você pular no gato... Mulher é um bicho muito semelhante. Se você pular na sua mulher, vai mostrar as unhas para você. Então, presença. Você chega como se você não quisesse nada, mas demandasse tudo. Conversando. Meu amor, não sei o quê. Fala do dia, quais são os seus planos. Mais importante, escuta quais são os planos, o que você gostaria de fazer hoje, o que te agrada. E aí, você vai buscando, né? Quando você marcou sua presença, ou seja, ela percebeu que você está no ambiente, porque a mulher, ela está absorta nos assuntos dela, né? Ela tem uma série de assuntos, ela está falando com a família no WhatsApp, ela tem 300 primos, 400 tio, 400 tia, aquela coisa maravilhosa. E aí, ela está absorta nos assuntos dela, você tem que marcar sua presença que você começa com a conversa. E aí, depois que você marcou a sua presença, aí você vai conquistar a outra P, de proximidade. Tá sentada? Senta do lado. Tá deitada? Deita do lado, mas não encosta. Proximidade, não encostar. Proximidade é importante porque isso vai fazer com que ela perceba que existe, né, uma massa física chamada marido perto, né, e isso é bom para você. As coisas são conquistadas. E a proximidade, você fala, e assim,
se você quiser começar a pôr a mão da sua mulher, vou te dar uma dica, começa pela mão ou pelo pé. Cara, comece a fazer massagem no pé, na manha, papapá. Ou então, pega a mão dela, olha pra cara dela. Namorado não pega a mão? Então, volta, lembra o namoro, né? Pega a mão. Por que mão e pé? Você sabe por que você pega no pé da sua mulher? Você sabe por que você faz uma massagem no pé da sua mulher? Sabe por que você faz uma massagem na mão da sua mulher? Porque as terminações, nossos membros, eles têm a maior quantidade de terminações nervosas nas suas extremidades. Então a mão é muito inervada, porque ela conecta com movimentos finos. O pé é muito inervado. Por que você sente cosquinha no pé e não sente no joelho? Tem gente que sente no joelho, mas no geral. Por que você sente cosquinha no pé e não sente no joelho? Porque você tem uma quantidade de terminação nervosa abundante na mão e no pé. Então, quando você aborda por ali, mais que a proximidade, você está tratando do que é a intimidade, a permissão para você estar ali manipulando um pedaço dela. Qual que é a coisa mais errada? O cara já deita do lado e já encaixa a mão onde ele quer. E aí, meu amigo, você perdeu a batalha, já ficou louca da vida. Se você teve sorte, ela te deu um empurrão, senão ela te deu um cotolho. Então, pé e mão, áreas de terminações nervosas, sensibilidade. E assim, deixa eu te ensinar uma coisa. Você é homem, então você tem força na mão. Você não vai apertar o pé da sua mulher, aquele pezinho 35. Né? Você não vai apertar a mão da sua mulher, esmagando ela, até porque ela usa anel, né? E aí você vai arrebentar os dedos dela. Você vai massagear. Você pode fazer força com a ponta do seu indicador e do seu dedo médio, mas o polegar, ele é leve. O pé principalmente. Então não vai esmagar o pé, porque senão você está fazendo um exame do Krequeculequian. Não é isso. Você não vai ver se ela tem neuroma de Morton. O que você vai ver é relaxar ela. E como você relaxa? Distribui a pressão ao longo do dedo, né? Então você vai pegar, imagina que o pé está aqui assim. Você vai distribuir a pressão, ela fica no indicador. O polegar, gato, ele vai fazer carinho. Então pressão embaixo, carinho em cima. Quando você pegar a mão da sua mulher, é a mesma coisa, só que a palma aqui assim. Pressão é na palma, em cima é leve, é delicado, é uma pele mais leve. Então, aqui assim, tá? E você vai pegar com as duas mãos e você vai fazer um movimento como se você fosse fazer uma concha assim, né? Pegou aqui, né? Aperta com o comprimento do dedo, não faz um ponto de pressão, você está fazendo carinho, né? E aí você faz o carinho com o polegar. Chegamos na proximidade, vamos para a precisão. Sentiu que o clima já rolou, que está tudo bem. Então como que você avança, né? Em primeiro lugar, você não vai pegar a sua mulher, como é que você pega o rosto de uma pessoa, né? Ou por que você pega o rosto da pessoa assim, ó, o dedo na bochecha, assim? Por que você pega desse jeito, como se você estivesse pegando uma bandeja? Você não vai pegar a sua mulher assim, né, pelo pescoço, né, tipo, não vai. Você não vai pegar a cabeça dela aqui assim, tipo, né? Também não faz sentido, né? O que você vai fazer? Você vai pegar como se você estivesse pegando um cálice. O rosto da mulher, ela tem que ficar pousado na sua mão, como se você estivesse segurando um cálice, tá? Por que assim é? Quando a gente nasce, a gente tem um reflexo, que é o reflexo do mamar. Se você pegar o bebezinho, você está com ele no colo assim, passa o dedo na bochecha dele, ele vai virar em direção ao dedo. Isso é um reflexo. E a gente perde isso ao longo da vida. Mas ele fica dormente na gente. E o que você vai fazer? Você vai estimular esse reflexo. Então, pegou o rosto da sua mulher aqui, como se fosse um cálice, passa o polegar de leve na bochecha, que o que ela vai fazer? Cara, não tem como sua mulher não virar para você e fazer isso aqui, ó. Acabou. Virou, entregou o rostinho para você, entregou a boca. Agora vamos falar de beijo. Você vai beijar a sua mulher, você não vai tarar a sua mulher. Então você não vai pegar e enfiar a língua na garganta dela. O que você vai fazer é, primeiro, lábio. Por que a gente faz isso?
Porque existe uma coisa chamada homúnculo de Penfield. O homúnculo de Penfield, ele é a representação gráfica ou estrutural de como que o nosso cérebro ele recebe aferências. Então, aquilo que tem mais receptor para a gente entender o ambiente, ele é representado de uma forma maior. Então, imagina um bonequinho, depois eu posto nos stories para vocês verem o que é, mas imagina um bonequinho que ele tem uma cabeça pequena, um lábio grande, uma língua grande, um corpinho pequeno, um mãozão e um pezão. Por quê? Porque são os lugares que a gente tem mais terminação nervosa. Ah, mas a língua tem mais terminação nervosa do que o lábio. É verdade, por isso que você não vai direto. Por isso que você vai beijar. Beijar é o lábio. E como que você começa a beijar? Você não começa bang na boca. Lembra que é precisão, é tudo gradual. Você vai começar da bochecha, canto da boca. Como quando você começou a namorar sua mulher. Você tinha que conquistar esses espaços, né? Então, você vai começar lá. Da bochecha, canto da boca, chegou no lábio, beleza. Beija o lábio da sua mulher. Não vai enfiar a língua na garganta dela. Ela não vai gostar. Como que você vai saber a hora de você chegar nessa situação? Nessa situação, ela vai te dar o beijo de língua. E aí, você segue adiante. Nutriburiano e os genitais. Então, meu filho, se você está pensando no genital, você já perdeu a guerra. É isso que é o problema do homem. Você não está concentrado no que você está fazendo. Você tem TDAH sexual? Qual que é o teu problema? Né? Fica concentrado naquilo que você tem que fazer. Senão você vira o quê? O Tasmania. É isso que você faz, Nutriburiano? Você sai correndo, pega a sua mulher... Acabou. É isso. Joia, hein? Vamos fazer uma mentoria. Mentoria Paulo Musi, né? Precisa se controlar. Você precisa se controlar, você precisa get your shit together, senão também a coisa vai rápido demais, né? Você tem que entender que uma pessoa que você ama, você não come, você saboreia. É outro tipo de perspectiva. Por isso que tem tanto casal arrumando problema. Porque um tá querendo comer o outro, e não é. Você casa para saborear, você não tem que levar para casa, você não tem que hora para chegar, você não tem que fazer escondido. Cara, você tem o tempo e você tem a oportunidade. E aí então, né, você aproveita isso. Então, na manha, tá? Chegou na língua, é intimidade máxima. O beijo de língua, cara, às vezes ele é mais pessoal do que o sexo em si, do que o Nutriburiano gosta de lembrar do genital. Genital é a sequência do negócio, né? Ele é uma consequência, na verdade, do que você está fazendo. Então, sabe, existe ciência por trás do carinho, né? Se você gosta de neurologia, você tem que estudar o homúnculo de Penfield, que você vai entender como que você faz carinho na sua mulher. Essa galera está fazendo isso muito errado, né? Muito, muito errado, tá? Vamos estudar neurologia, faz bem. Homúnculo de Penfield, tá? Só tinha que começar a live falando isso, porque me surpreendeu. A galera tinha tanta dúvida quanto aquilo que eu falei, sabe, sobre emagrecimento, quanto... Olha aquele barulho. Quanto sobre como é que se aborda a pessoa amada. Ah, posso fazer isso com meu marido? Pode fazer isso com seu marido. Sabe quando é bom fazer? Quando seu marido estiver emburrado, né? Porque é homem emburra. A gente tem essa capacidade de transformar a irritação no estado sólido, no quinto estado sólido da matéria, né? Ou no quinto estado da matéria, né? A gente tem 4 estados, sólido, gasoso, líquido e plasma. A gente tem um quinto estado, que é o estado emburrado, né? Que é uma decorrência do estado sólido e que pertence ao homem, né? Se não emburra, não é homem. Homem, você briga, ele emburra. Então, o que você faz com o seu marido, coração? Vou te ensinar. Você não fala. Não fala porque o homem não gosta de falar. O homem não quer conversar. A habilidade do homem é fazer. Não é pensar e raciocinar sobre o acontecido. Por isso que o homem não gosta de discussão em relação. O homem ele vai mal em discussão em relação. Sabe? Parece que é um vestibular e a discussão de relação é a redação. Ele sempre tira 0, porque essa é a programação masculina. Então não vai falar com seu marido. Você vai fazer as coisas, você vai falar homês. É uma língua. A língua do homem, a linguagem do homem é a linguagem da ação. Então o que você vai fazer? Você vai fazer isso, mas usando essa técnica. Não fala nada.
Eu falei que o homem precisa tomar banho e escovar o dente. O que a mulher precisa fazer? Perfume no cabelo. Perfume no cabelo, coração. Aí já ganhou, tá? Evidentemente que tem as faixas preta, né? Que são aquelas que fazem pilates, yoga e balé, né? Essa é a faixa preta, você tem que deixar essa classe do lado. Mas, para você aí que é faixa azul, faixa branca, né? Primeira coisa, perfume no cabelo, isso é um ambiente. Fala nada, senta do lado dele e dá aquela jogadinha do cabelo aqui assim. Já vai mudar. Alguma coisa dentro daquele estado pétreo do emburramento do caboclo já vai começar a melhorar. Vai fazer aquele craquelê. E aí o que você faz? Pega na mão dele. Calma. Você pode até falar pra mim, mas e se eu for lá e pegar no negócio de uma vez? Ele tá puto, ele tá emburrado só de birra, ele vai, sabe, ele vai te dar uma resposta negativa. Ou ele tá tão emburrado que ele não vai conseguir fazer nada. Porque ele tá puto, ele tá com raiva. E é normal, as pessoas têm raiva. Às vezes elas precisam de algum afastamento para elas poderem chegar naquilo que é o raciocínio mais adequado para aquela situação, naquele momento. Então você vai lá, pega na mão do seu marido, faz carinho na mão do seu marido. Sabe que outra coisa você faz? Tenta trazer o perfume para perto, porque homem tem essa coisa com cheiro. Porque homem é um bicho que é ou inodoro ou é fedido. São os dois estados do homem. Inodoro e fedido. Então, quando você chega perto, você joga o seu cabelo, você pega a mão dele assim, passa na sua boca assim, para ele lembrar o quão macio é o seu lábio, ele já vai dar uma amolecida assim. Aí você vai, encosta testa com testa. Não põe o rosto perto, testa com testa. Não fala nada. Eu sei que você está com uma vontade irresistível de falar alguma coisa. Cala a boca, você está no processo. Você está falando homens. Se você está falando, você está falando mulherês. Não é assim que conversa com homem, homem com ação. Encosta a testa assim. Encostou a testa, fecha o olho. Deixa o teu cabelo vir, deixa o teu perfume, ele sentir o calor da sua pele, o perfume que vem da sua pele, porque ele está evaporando por causa do calor dela. Sabe o que vai acontecer? Ele vai fazer assim, ó. Ele vai estar assim com você, olhando com aquela cara de pitbull zangado. E ele vai inspirar fundo. Quando ele inspira fundo, ele solta. Ele já vai estar 50% mais calmo. Quando você fizer isso, você já ganhou, tá? Então, posso te falar, você já ganhou. Então, você tem que administrar. Não é hora de ir para cima. Por quê? Porque vocês estão fazendo as pazes, né? É diferente aquela coisa de tamo de bem, estamos fazendo as pazes. Aproveita com que... Porque aí, sabe cachorro arreganhado, quando ele fica com as 4 patas abertas assim da barriga? É isso que você vai fazer, coração. Então, quando você encostou a testinha, deixou ver o perfume, vem e dá um beijinho na bochecha dele, dá um beijinho no lábio dele. E aí, se você quiser fazer as pazes assim, e finalizar, assim, ó, acabar com o cara e falar assim, ganhei, aí o que você faz? Você modula a sua forma de convidar. Em vez de você pegar em qualquer coisa, você pega a ponta da sua língua e passa de cima para baixo no lábio dele, no de cima e no de baixo. Acabou. Aí, minha filha, essa linguagem ele entende. E aí, acabou a conversa. Vamos recapitular tudo, né? A técnica dos 3 P's. Presença, proximidade, precisão, sempre. Dominar o ambiente. Se é homem, escovar o dente e tomar banho. Se é mulher, perfume no cabelo. E se você ainda está muito mais mal intencionada ou nado, perfume na linha média. Né? O que é linha média? É isso daqui, ó. Por quê? Porque você faz um caminho. E é só você seguir o dedo que você vai ver onde vai parar. Então, perfume na linha média já é... A gente já está falando de golpe de xadrez ensaiado. Tá bom? Então, é isso que nós vamos combinar sobre carinho. Tá bom? Beleza? Lembra do homúnculo de Penfield, né? Terminações nervosas mais abundantes em extremidades, pés, mãos, rosto. Lembra do reflexo, né? Então, sempre aproxima a tua mulher ou teu marido pela lateral. Não seja óbvio. Cara, o mundo tá cheio de coisa óbvia. Gente óbvia costuma ser estúpida, tá?
E aí, você chega onde você quer, mas tudo é paciência, tá bom? Meia hora de coach. Lembrem assim, né, se for conveniente para vocês, aperta o botão de seguir aí. Eu tenho recebido algumas mensagens, não são muitas, de que precisou seguir mais de uma vez porque a plataforma derrubou. Eu recebi isso do Instagram e do YouTube. Pelo sim, pelo não, aperta o seguir aí. Garante que você vai estar comigo aqui todo dia, de manhã, às 7 da manhã. Estamos aqui fazendo cardio, trocando ideia para deixar o dia melhor. Combinado?